Maravilha. Tamires, vamos falar hoje sobre benefícios previdenciários. Isso. Um tema muito importante, né? Existem hoje um grande número de beneficiários da Previdência Social e muita gente ainda não tem a informação correta, né? Não tem a informação completa, correta. Então, eu acho que é um tema que precisa ser bem mastigado, precisa ser, existe uma publicidade, porque muitas pessoas acabam não conhecendo os seus direitos. E isso prejudica bastante na hora de pedir, de requerer um benefício. É verdade. Quando se fala em benefício do INSS, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a aposentadoria. Isso. Aí a pergunta que vem é, eu preciso contribuir durante toda a minha vida para ter direito, por exemplo, a uma aposentadoria? Olha, para ter direito a uma aposentadoria, que é um benefício previdenciário do INSS, preciso que você tenha vertido algumas contribuições ao longo dos anos. Hoje, depois da reforma, nós temos alguns benefícios que são programáveis, a aposentadoria programável, mas também nós temos benefícios que são pagos, que são requeridos quando tem a regra de transição, ou seja, pode se encaixar aí na regra de transição. Então, assim, você precisa ter vertido contribuições para a Previdência, para requerer a aposentadoria. Mas existe uma forma de quem nunca contribuiu também ter direito a um benefício. Este não é previdenciário, mas sim assistencial, que é o chamado BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Popularmente, ele é conhecido como LOAS. Então, assim, existe a possibilidade de você se aposentar vertendo contribuições para o INSS, mas se você não fez essas contribuições ao longo da sua vida, existe a possibilidade ainda de requerer o BPC, que é um benefício assistencial e não precisa de contribuições. Esses que contribuem tem um limite de tempo, né, as contribuições para ter direito à aposentadoria? Isso. Hoje, a mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E o homem, 65 anos de idade. Aí existem as regras de transição, que são algumas possibilidades que a gente consegue ali colocar para o segurado e ele poder se aposentar. O homem também 15 anos de contribuição? Sim. São 15 anos contínuo ou pode ser entre intervalos? Não, aí podem ser um tempo que ele trabalhou e deixa de trabalhar e volta a trabalhar. Não precisa ser contínuo. Maravilha. Ô Tamires, em relação às pessoas que não contribuíram, que nunca tiveram carteira assinada, que nunca pagaram o INSS, ela tem direito ao BPC, que é o LOAS, né? Quais são as regras para ter direito ao LOAS? Olha, como eu falei agora há pouco, ele é um benefício assistencial. E existem dois tipos de benefício de requerer esse LOAS. Pode ser por idade, né, que é o idoso, benefício BPC idoso, que é por idade, precisa ter 65 anos ou mais. E existe por deficiência, que é o BPC deficiente. Para esse requisito da deficiência, é preciso comprovar um impedimento a longo prazo. Quem comprova esse impedimento é a perícia que será feita no INSS. Então, existem essas duas possibilidades, o BPC idoso e o BPC deficiente. Além disso, para idoso precisa da idade e para o deficiente precisa desse impedimento, nós também temos que lembrar que precisa encaixar-se no requisito da renda. Qual é esse requisito? É preciso que o grupo familiar ali, né, as pessoas que moram sob o mesmo teto, cada pessoa tem que ter a renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Eu acredito que hoje está em torno de R$375 nessa faixa. Então, é preciso também preencher esse requisito para ter direito ao BPC. Não é só pela questão da idade, não. Tem que não, você precisa provar para o INSS que você não tem condições de prover a sua subsistência, sua própria subsistência, e nem ter essa subsistência provida por nenhum familiar, né? E aí vai se encaixar esse requisito renda. Lembrando que deficiente, ele passa por duas perícias no INSS, né? Que é a perícia médica e a avaliação social, onde serão constatadas se esses requisitos foram preenchidos. Muito bem. Ainda em relação ao LOAS, além dos requisitos que você passou,
o valor é de um salário mínimo, mas não tem direito a 13º. Exatamente, o valor é de um salário mínimo e não tem direito ao 13º. E o que é engraçado é que muitas pessoas chegam no escritório e falam: doutora, meu vizinho é aposentado, recebe 13º e eu sou aposentada e não recebo. Por qual motivo? Porque muitas vezes ele não sabe que o benefício dele é um LOAS, né? Que é o benefício de prestação continuada. Então, por esse motivo, ele não recebe 13º. Importante também que o LOAS, quem recebe LOAS, o beneficiário, ele não vai deixar a possibilidade de uma pensão por morte para os seus dependentes. Ia perguntar isso, quer dizer que assim, faleceu, não fica... Infelizmente não. Agora, o que é que acontece bastante? Tem muita gente que tem direito a um benefício previdenciário, mas recebe um LOAS. Às vezes tem direito a um benefício previdenciário que é mais vantajoso, tanto pelo fato de receber o 13º, como pelo fato de deixar essa possibilidade da pensão por morte para os dependentes. Muito bem. Outra dúvida do pessoal, Tamires, é em relação às pessoas que ficaram ou que se tornaram inválidas para exercer qualquer tipo de função. Elas podem dar entrada também em uma aposentadoria? É uma aposentadoria especial? Tem requisitos mais, digamos assim, mais duros para ser avaliado e ser liberado esse benefício? Olha, é importante lembrar que a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria que é aquela que você está exposto, trabalha exposto a agentes nocivos, e aí você vai ter direito a uma aposentadoria especial. Por exemplo, as pessoas que trabalham em postos de gasolina, né, que estão ali expostas ao benzeno. Essas pessoas têm esse direito de se aposentar pela aposentadoria especial. Agora, voltando à sua pergunta, quanto à questão de pessoas que ficaram inválidas, né? Elas podem requerer um benefício? Pode. Agora, precisa passar inicialmente por uma perícia médica. Quem vai dizer se essa invalidez, se essa incapacidade, ela é permanente ou temporária é o médico. É o perito. Porque isso é o médico perito, porque se o médico constatar que essa incapacidade ela é temporária, aí ele vai ter direito a um auxílio doença, que hoje mudou o nome, né, a nomenclatura, hoje é conhecido por auxílio por incapacidade temporária. Agora, uma vez que o médico constatou que a sua incapacidade é permanente, ou seja, ele não tem como dizer qual o tempo que você vai estar ali bom, vai se recuperar. E aí você vai ter direito à aposentadoria por invalidez, né? E aí também ela muda a nomenclatura, hoje a gente chama de aposentadoria por invalidez. Não, desculpe, aposentadoria por incapacidade permanente. Isso, o antigo nome é aposentadoria por invalidez e hoje é conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente. Também o valor de um salário mínimo? Não, aí o valor é calculado de acordo com as suas contribuições ao longo da vida, né? Faz-se um cálculo, o auxílio-doença, por exemplo, hoje é 91% da média salarial que é feita, né? Tem que se fazer um cálculo para poder saber o valor exato que você vai receber. Agora, depende das contribuições que foram vertidas ao longo dos anos. Tem uma pessoa conhecida nossa que ele estava desempregado e ele foi diagnosticado com câncer. Inclusive foi feita cirurgia e ainda existe foco de câncer no organismo dele e ele é uma pessoa que não tem condições financeiras. E o câncer dele já está se espalhando por certas partes do corpo. Ele, nesse caso, ele deve dar entrada com invalidez ou temporário? Olha, ele pode já requerer, né? É possível requerer no próprio aplicativo do meu INSS ou pelo 135. Pode ser feito pelo aplicativo? Isso, ou pelo aplicativo ou pelo 135 ou indo até uma agência, né, do INSS. Ele pode requerer, mas ele vai pedir a aposentadoria por invalidez, mas ele vai ter que passar pela perícia. E quem vai dizer, né, é o médico perito, conforme a gente conversou, porque é o médico perito que vai avaliar se essa incapacidade dele é temporária ou permanente. E aí, a partir disso, vai conceder o benefício correto. Ô Tamires, para quem dá entrada nisso, o brasileiro é um bichinho apressado. Nossa, será que isso vai demorar muito? É muito burocrático. É sempre bom ter um advogado para ajudar a resolver isso? Olha, ajuda a sair mais rápido o benefício? Eu costumo dizer que a importância de um advogado, né, para requerer benefícios do INSS, ela é extrema. Por quê? Porque o advogado, ele sabe o documento que você precisa
apresentar, como juntar aquele documento, né? Porque muitas vezes acontece das pessoas fazerem um requerimento sozinhas e juntam os documentos de forma errada, juntam documentos que podem atrapalhar o pedido. Então, é importante, sim, ter um advogado desde o início, né? Às vezes procuram quando já vem negado, e aí já é um problema grande. E outra coisa também é que a questão da demora. A gente sabe que é uma coisa que, infelizmente, todo mundo hoje tem conhecimento, nós temos mais de 1 milhão de benefícios aí em espera, né, em análise. Então, assim, existe essa demora, infelizmente, mas o advogado está ali diligenciando, né, tem a opção de fazer a reclamação na ouvidoria do 135. Então, se você tem um benefício aí que você requereu e ainda está em análise, você pode fazer essa reclamação. E existe uma possibilidade que só o advogado pode fazer, que é o mandado de segurança. É uma ação judicial, que o advogado ele vai protocolar na justiça e o juiz ele vai condenar, vai determinar que o INSS analise aquele pedido, tendo em vista que existe um prazo, né, legal para cada benefício. Então, existem essas possibilidades para tentar aí, adiantar um pouco o resultado, né, a análise do seu pedido. Ô, Tamires, o cidadão, ele deu entrada, conseguiu se aposentar, está recebendo o seu benefício, mas o cidadão resolveu continuar trabalhando. E aí, corre o risco dele perder a aposentadoria? Olha, se for aposentadoria por invalidez e for a mesma atividade, não é recomendado que se faça, certo? Mas uma pessoa que se aposentou por idade ou por tempo de contribuição, por exemplo, é plenamente possível que ela continue trabalhando. E existem muitas pessoas que fazem isso. E o que é que acontece? Uma pergunta muito comum que chega lá no escritório é: doutora, eu me aposentei há 8 anos, 10 anos e continuei trabalhando e automaticamente vertendo contribuições para o INSS. Eu posso me aposentar de novo? Eu posso cancelar essa primeira aposentadoria e requerer uma aposentadoria nova? Infelizmente, não é possível, tá? O STF já julgou uma tese, já tem uma tese firmada que não é possível a desaposentação. Não é possível que você deixe essa aposentadoria para trás e peça uma aposentadoria nova porque você continuou trabalhando. A aposentadoria rural teve alguma mudança? Não, a aposentadoria rural não teve mudança depois da reforma, né? Nós tivemos uma reforma em 2019, que passou a vigorar em 2019, a reforma da Previdência, que mudou muita coisa e nem tudo foi para melhor, né? Para o segurado houve uma grande, dificultou bastante. E para o segurado especial, o rural, o trabalhador rural, ele continua se aposentando ali com 5 anos a menos, né? 55 anos a mulher e 60 anos o homem, e precisa comprovar a atividade rural, o que às vezes é um grande problema. Muitas pessoas são rurais, trabalham ali na roça desde crianças, mas não têm documentos. Então isso aí começa a ser um problema para a gente, mas a gente vai ali, tenta de toda forma encontrar alguma coisa. Um casal, a esposa, o esposo faleceu, ela já é aposentada. E o esposo dela também é aposentado e ele falece. Ela tem direito de ficar com a aposentadoria do esposo, mesmo ela sendo já aposentada? Sim. Na verdade, ela tem direito a requerer a pensão por morte, né, do esposo. Porque existe muita dúvida se eu sou aposentada, eu posso receber pensão por morte, ou recebo pensão por morte, eu posso me aposentar? E é plenamente possível fazer aí a acumulação desses dois benefícios. É plenamente possível receber os dois. No caso de invalidez, não pode? Pode sim. Também? Sim, pode. Por exemplo, o marido era aposentado por invalidez, é isso? Isso. Pronto, ele falece e aí ela tem direito, ela mesmo que seja aposentada, seja lá por qual for a modalidade, ela pode requerer a pensão por morte do marido, né? Aí ela vai ficar com o benefício da aposentadoria e da pensão por morte. No caso de um dos componentes do casal se separou, por exemplo, a esposa tem direito a uma pensão alimentícia, mas ela chegou à época de se aposentar. Ela pode requerer a aposentadoria e continuar com a pensão alimentícia do marido? Olha, a pensão alimentícia, fugindo um pouco do assunto previdenciário, mas a pensão alimentícia ela é paga para quem precisa ali de alimentos, né? Às vezes a esposa recebe, o filho, enfim. Então, se a esposa ela se aposenta, isso presume-se que ela não vai mais precisar daquela renda, ela não vai ter mais dependência
do marido, né? Então, assim, talvez o marido aí entrando com uma ação de exoneração, ele vai acabar retirando aí essa possibilidade. Não, o cara só vai se aposentar quando ficar velha, é o que se diz muito. Há uma forma de se aposentar antes desse tempo, ou Tamires? Olha... Que não seja por uma invalidez, por exemplo? Que ninguém quer, né? Mas, olha, como eu falei no início, né? Hoje, graças à reforma, nós temos umas regras de transição aí, né? Que facilitam um pouco a vida do segurado. Porque, assim, a reforma, gente, ela veio para dificultar mesmo a vida do segurado. Então, as regras de transição já é uma forma, assim, que alivia um pouco, que facilita um pouco ali o segurado que já estava perto de se aposentar, de completar os requisitos ali, e isso facilita um pouco. Agora, existem algumas formas que você acaba conseguindo adiantar essa aposentadoria. Quais seriam? Por exemplo, se você prestou serviços militar, né? As pessoas, os homens aí que prestaram serviço militar, eles comprovando a prestação do serviço, eles conseguem aumentar o tempo de contribuição, soma no tempo de contribuição para a aposentadoria. As pessoas que trabalharam como rural, quando crianças ou até mesmo antes de trabalharem de carteira assinada, terem um vínculo, se elas têm esse tempo rural, elas conseguindo provar, também vai conseguir aumentar o tempo de contribuição e, consequentemente, reduzir o tempo aí para se aposentar. E também as pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos, que a gente falou já, né? Elas conseguem também ter um acréscimo aí do tempo de contribuição, porque elas vão ter direito a um tempo especial, né? E esse tempo especial pode ser convertido em tempo comum e aumentar o tempo de contribuição. Quem recebe pensão por morte do INSS, se a pessoa vier a casar novamente, ela perde essa pensão? Isso é um mito. Né? Um mito, e é muito comum as pessoas que recebem pensão por morte, elas acreditarem que não mais poderão se casar. E isso não existe. Pode se casar e também pode trabalhar, porque também existe esse mito de que quem recebe pensão por morte não vai mais poder trabalhar. Mas isso é um mito. Legal. Um ouvinte mandou aqui uma pergunta. Os documentos rurais podem ser utilizados por outros membros do grupo familiar? No caso, deve ser da aposentadoria rural, né? Isso, não só da aposentadoria rural, para qualquer benefício. Os documentos do pai servem para o filho, desde que o filho viva ali sob o mesmo teto do pai, o filho solteiro. Recentemente, eu vi uma notícia que a moça ela tinha engravidado e era rural e não chegou a constituir família, não casou e não requereu o benefício porque acreditava que não poderia. Utilizando os documentos do pai, ela poderia requerer o salário maternidade. Da mesma forma, a esposa pode usar os documentos do marido e o marido pode usar os documentos da esposa para requerer qualquer benefício. Aposentadoria, salário maternidade. Quem é trabalhador rural, mas por algum motivo trabalhou um tempo com carteira assinada, isso pode atrapalhar da entrada na aposentadoria rural? Ele ter trabalhado com carteira assinada? Olha, a lei ela permite que o trabalhador rural, pelo tempo da seca, né, ele possa trabalhar até em vínculos que durem ali até 120 dias, não necessariamente seguidos, certo? Então, a partir do momento que você trabalha e o vínculo ali não foi superior a 120 dias, isso não vai desconstituir a sua qualidade de segurado, certo? Agora, se você trabalhou por mais de 120 dias, perde a qualidade de segurado? Não necessariamente. Desde que você prove que você retorna para a agricultura depois desse vínculo, ainda assim é possível que você se aposente, por exemplo, como rural. Tem pessoas que não têm carteira assinada, elas podem contribuir com o INSS garantir a aposentadoria? As pessoas que não têm carteira assinada, autônomas geralmente. Certo, podem e devem. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, as donas de casa, né? Existe sempre esse questionamento das donas de casa. Eu posso contribuir para o INSS? Eu sempre digo, e para se aposentar, elas são interessadas na aposentadoria. Eu digo, olha, você pode, deve, e não só para se aposentar, porque a gente sabe hoje que são 15 anos aí de tempo de contribuição e para a mulher 62 anos. Mas para requerer um benefício, por exemplo, se ela precisar de um salário maternidade, ela pode ter direito, ela fica ali contribuindo,
certo? Mesmo sem trabalhar de carteira assinada, ela vai contribuir na alíquota de 5%, que é a menor alíquota. Por quê? Porque ela vai provar que é baixa renda e a alíquota ali de 5%. Eu acho que é R$ 65. Ela paga todo mês 65 e pode requerer aí um benefício de salário maternidade, um auxílio doença e, consequentemente, a aposentadoria. Lembrando que essa questão da baixa renda, para contribuir aí na alíquota de 5%, é preciso que ela esteja inscrita no CAD único, não tenha outra renda e a renda familiar ali do grupo familiar seja de até 2 salários mínimos. Precisa preencher esses requisitos. Tamilis, no caso de algumas pessoas que trabalharam, teve o desconto na sua carteira, mas o patrão não fez o recolhimento. E aí, o que fazer agora? Uma situação muito comum. Acontece muito do trabalhador, né, passar a vida inteira ali laborando, ou até mesmo só em um vínculo que teve durante 5, 6 anos. Na hora de se aposentar é que ele vai descobrir que não foram feitos os recolhimentos do empregado para o INSS. E aí chega, meu Deus, eu tinha 5 anos e perdi 5 anos, porque 5 anos faz muita diferença. Nossa. E aí, o que é que a gente pode dizer para essa pessoa, né, que está passando por essa situação? Não se preocupe, porque uma vez que você demonstra que você trabalhou, como, por exemplo, através da carteira de trabalho, você prova aquele vínculo, o INSS precisa reconhecer aquele tempo. O empregado, ele tem a favor de si a presunção do recolhimento das contribuições. Então, uma vez provado que você trabalhou, você tem direito ao reconhecimento daquele período, sim. Então, não está tudo perdido. Tamilis, quem é microempreendedor individual, como é que funciona a aposentadoria no caso deles? Olha, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele também contribui na alíquota de 5%, né, como por exemplo, a dona de casa. Agora, ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas a aposentadoria por idade. E tem direito aos outros benefícios. Aí fica questionamento, e se eu quiser receber mais de um salário mínimo para me aposentar, ou se eu quiser me aposentar por tempo de contribuição? Aí você precisa fazer a complementação, né, aí de 15% sobre o salário mínimo para você ter direito a não só a aposentadoria por tempo de contribuição, como também a questão do aumento do valor da sua aposentadoria. Estão perguntando aqui sobre o benefício de auxílio reclusão. Como é que funciona? Um benefício que é bem tumultuado, né? O pessoal fala muito sobre o benefício de auxílio reclusão. Recentemente teve uma grande polêmica. Sim. Não é verdade? O auxílio reclusão é preciso que as pessoas entendam que ele é pago aos dependentes do preso. O preso, né, o pai de família, às vezes quando ele é recolhido, ali a família fica sem nenhuma renda, desamparada, sem nada. Às vezes a mãe não trabalha. Mas só vai ter direito se o cara que foi preso, ele ter contribuído, não é isso? Isso. Inclusive, após a reforma, houve também uma mudança, né? Agora é preciso que ele tenha contribuído por pelo menos 24 meses para a Previdência. Agora, se ele for agricultor, basta que ele prove através de documentos rurais, né, que ele é trabalhador rural. Aí precisa desses 24 meses de contribuição e agora é só um salário mínimo. Antes era feito o cálculo em cima das contribuições do preso. E agora não, o valor para qualquer pessoa, para qualquer dependente, é de um salário mínimo. Então é pago aos dependentes do preso, não é pago ao preso, e sim aos dependentes que ficam ali, que precisam de um amparo, certo? O auxílio reclusão. O prazo é de quanto tempo? Para ficar recebendo esse auxílio. Até ele ficar recolhido à prisão. Só cessa depois que ele é solto. E outro detalhe importante do auxílio reclusão é que antes você poderia requerer se o preso estivesse em regime semiaberto e fechado. Agora só pode em regime fechado. Entendi. Tamilis, o tempo voou. Gostei muito da entrevista. Espero que seja a primeira de muitas outras. E as pessoas que quiserem saber mais sobre o teu trabalho, uma orientação, como encontrá-la? Olha, eu estou lá no Instagram, @TamilisLinhares, no Facebook também. E qualquer dúvida eu estou à disposição, né, para orientações.
E desde já eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Como eu falei, é um tema assim, bastante amplo e importante. Né? Muitas pessoas não têm acesso à informação, então a gente precisa divulgar bastante isso. Seu escritório fica em Souza? Fica em Souza. Qual o endereço? É ali na rua Cônego José Neves, próximo a Papirossauros, que é um ponto bem conhecido. Obrigado, Tamilis. Eu que agradeço.